Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 12 de Evangelho segundo escreveu Marcos acerca de Jesus, capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Diz assim, vamos ver a palavra de Deus, o que está escrito, diz assim: E começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, feriram e mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, e os feriu na cabeça, e mandaram embora, tendo afrontado. Verso 5, e tornou a enviar-lhes outro, e este mataram, e outros, muitos dos quais os feriram, e outros mataram. Verso 6, tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não leste? Está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendia que contra eles dizia essa parábola, e deixando-os foram-se. O que acontece aqui? Jesus está falando aqui a respeito de uma parábola. Parábola aqui é uma história, né? É uma alegoria, né? Mas implicando ali o que ele está falando. Representa aqui a primeira vez que ele tinha usado este método em Jerusalém, embora tivesse sido usado abundantemente na Galileia, né? Era ninguém mais que o próprio Deus, né? O poder de Deus ao redor da nação. Melhor tradução aqui é empreendedor de vinha. Fala do produto da vinha, né? Contenderia os vigilantes que deveria proteger a vinha de segadores. Referia-se também aos líderes espirituais de Israel, deixando nas mãos do povo. Refere-se também à residência de Deus que está no céu. Verso 2, a temporada da colheita, né, de uva, fala dos profetas do Antigo Testamento e também e refere também os que eram dele por direito. Verso 3 fala aqui também da questão, o fracasso em receber o fruto e assinalar a falha de Israel em prestar atenção à pregação dos profetas. O tempo todo aqui, Jesus está falando da rejeição de Israel, né? Sobre tudo aquilo que vinha acontecendo, né? Proclamação, aumento da rebelião, dos resultados óbvios, incluindo arrependimento e tal. E Jesus contando essa parábola, referindo à rejeição de Israel por ele, como um Messias, né? É interessante ele falando isso aí, e hoje não é diferente também.
Hoje não é diferente, nós somos muitas vezes, temos atitudes semelhantes ao do passado de Israel também, sobre a mensagem, sobre às vezes o nosso coração duro, sobre muitas vezes a nossa não importância com o evangelho de Jesus, né? E aqui o verso 7 diz assim: mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, falando aqui do próprio Senhor Jesus, né? Isso significa que os líderes religiosos de Israel sabiam que Jesus era o Messias, eles queriam matá-lo, né? E aí não respeitaram nem os que vieram antes dele, mostrando que ele viria, e também não respeitaram o próprio Jesus também, né? Verso 8, e prendendo mataram e lançaram fora da via. Jesus já estava falando isso aqui, este era o último esforço da misericórdia divina, enviado Deus, encarnado em Jesus, né, para os judeus, e ali eles mataram o Senhor, né? O que fará, pois, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores, falando também de Israel, que Israel realmente passa por tudo aquilo, se você olhar, pela questão da sua rejeição ao Messias, porque até hoje os judeus não acreditam no Jesus que veio, né? Eles esperam o Messias, né? Mas o Messias já veio. Ainda não tem lido nas Escrituras, aí Jesus mostrando para eles que Salmo 118, verso 22, 23, falava sobre ele já, e também você pode ver que Zacarias 4, 7 também já falava do Messias Jesus, citando o Antigo Testamento, aonde eles estavam na mão com o Antigo Testamento, mas não estava, realmente parece que estava cego, sem entender aquilo que Jesus estava falando. Verso 11, a Bíblia diz, isso foi feito pelo Senhor, e essa coisa maravilhosa aos nossos olhos, né? Efésios também é o grande plano de Deus, que requeria que Deus se fizesse humano e morresse entre os homens, a fim de levar a cabo a redenção da humanidade. Jesus está falando sempre todo da questão do resgate de Israel ali. Verso 12, e procurava prendê-lo, mas temia a multidão, porque entendia que dizia contra eles aquela parábola. E lhe deixando, foram-se. Então, o tempo todo eles rejeitavam Jesus, o tempo todo rejeitando a mensagem de Jesus, rejeitando aquilo que Jesus estava fazendo, contrapondo aquilo que Jesus estava fazendo. E é isso também hoje acontece com nós também. Nós vamos pregar a mensagem de Jesus, nós vamos falar da palavra de Deus e vamos ser muitas vezes rejeitados, muitas vezes criticado, hostilizado, mas uma das coisas que nós precisamos aprender, uma coisa é continuar anunciando o Evangelho, continuar anunciando aquilo que o Evangelho está falando. E isso é o importante que a gente deve fazer. Vamos orar? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.